Antes de começar, eu quero agradecer pela confiança, pastor da igreja, a esposa, também os obreiros, presbítero Felipe e sua esposa irmã Flávia, que estão na frente dessa campanha. Nós sabemos que é o primeiro elo, né, dessa campanha. Primeiro elo é um pouco complicado, né, pastor Paulo? Segundo, terceiro, a gente já ouviu aí os irmãos ministrando, né? Aí a gente está sentado ouvindo e a Espírito Santo já vai falando com a gente também e vai ministrando também. Mas eu louvo ao Senhor que o mesmo Espírito de Deus que mora dentro de você, mora dentro de mim também. E é Ele que nos inspira e nos revela a palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Nós iremos ler o versículo 27 em diante. Aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Todos encontraram? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 27 de Mateus capítulo 14, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Diga assim: tende bom ânimo, sou eu. Não temas. Verso 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou. Diga comigo: andou. Sobre as águas, para ir ter com Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus lindo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi Deus. Deus, nós cremos, Senhor, em cada detalhe da tua palavra, que já foi exposta nessa noite. Meu Deus, e nós cremos, meu Pai, que esse tema foi inspirado pelo teu Santo Espírito. Meu Deus, e aqui quem faz não é o outro, mas é o Senhor. Meu Deus, é o Senhor quem abre, meu Pai, os ouvidos espirituais. É o Senhor, meu Pai querido, meu Pai amado, que fala ao nosso coração e revela a tua palavra. Meu Deus, em porventura, alguém entrou aqui triste, cabisbaixo, angustiado, sem rumo, sem direção. Alcance essa vida hoje e direciona ele, direciona ele. Pai, o Senhor é o Deus que não despede ninguém com as mãos vazias. Deus, que essa pessoa saia daqui consolada, exortada, confortada pela canção do Espírito de Deus, por intermédio da tua palavra. Glorifica, meu Pai, teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse tema é um tema muito conhecido. Já estive ministrando sobre esse tema em alguns outros lugares. E o interessante é que muito antes do texto que nós acabamos de ler, dessa história que nós acabamos de ler, dentro desse mesmo cenário, existe um contexto, existem outras histórias antes
em diante. Porque a quarta vigília era considerada das 3 às 6 da manhã, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Então era a partir das 3 horas que eles estavam enfrentando essa tempestade, essas ondas combatendo contra o mar. E as ondas eram tão fortes, o vento era tão forte, que os discípulos, eles vão começar a entrar em desespero. Eles vão começar a
na mão de Pedro. A Bíblia não diz, mas eles voltaram provavelmente andando, né? Subiram para o mar. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Lembra o que diz Isaías 59? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão tão altos para que não possa ouvir. Mas a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa falta de fé, a dúvida, a incredulidade também nos afasta do Senhor. A iniquidade, pecado consciente, nos afasta do Senhor. Mas a mão dele não está encolhida. Você que precisa do socorro de Deus, fica de pé nessa noite. Fica de pé. Eu vou encerrar. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegam na outra banda, diz a Bíblia assim, ó. E quando os homens daquele lugar conheceram, olha, e disseram assim, ó, aproximaram-se que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E quando eles chegam dessa banda, aquelas pessoas elas pegam tudo quanto é tipo de enfermo. E diz assim: se somente tocar, só na hora dele já vai ser curado. E todos eram curados, diz a Bíblia. Aqui, ó, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem, verso 36, tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Jesus não mudou. Coloca sua mão no teu coração e vamos louvar um louvor que eu vou encerrar essa palavra. O nome do Senhor foi glorificado. É para isso que o Senhor permite o vento, permite a tempestade na minha e na tua vida. É para que o nome dele seja glorificado.
está, Senhor Deus, Pai, Senhor, enfermo, aqueles que estão, Senhor Deus, Pai, em turbulências, Senhor Deus, Pai, em vendavais, em tempestades, Senhor Deus, Pai, nas áreas, seja da saúde física, financeira, espiritual, emocional, Senhor Deus, coloque em tuas mãos agora. Pai, tire, muda a circunstância, muda, Senhor Deus, Pai, este momento, Senhor, porque